Hoje é um dia diferente. Talvez sejamos só nós duas. Viajando. Como é que tem sido pouca gente? Oi, Mônica, eu tava arrumando aqui. Ah, tá, tudo bem. Tem sido pouca gente, professor? É, Se tiver teve um 7, eu estou que, feliz. Hã? teve uma palestra que eu gostei muito, muito, muito. Me abriu muitos olhos, que foi só eu. Que era sobre o quê? É, Ah, não fala. Nem o NB também. Beleza, tá bom. Então, é, fizemos 3 semestres de um pensamento, no início, muito poucas aulas presenciais, talvez uma ou duas, né? Depois migramos para as aulas remotas e 2 semestres inteiros completos de aula remota, no meu caso, PNE e estágio são matérias basicamente teóricas. Você já fez PNE, Juliana? não, eu ainda vou fazer. Esse semestre não vai ter ainda, provavelmente no outro. Mas são 2 matérias teóricas para o professor, porque estágio não deveria ser teórico para o aluno, Uhum. né? No semestre que vem, eu vou revisitar completamente a minha forma de dar aula, porque se pressupõe que vocês possam ir à escola, pelo menos, no seu caso, estágio 2, conversar, porque no estágio 1 você observa a estrutura física da escola. Então, quem do estágio 1 iria visitar alguma escola para ver se sala de aula, se tem sala de recurso, se tem, né? Como é que as crianças. E no seu caso, seria já o contato com o professor regente. Acho que o contato com o professor regente. Então, talvez vou conversar com a professora Fabiana, ver quantas visitas e tudo. E dessa vez, talvez, ainda é observação, né? Ou seja, todo o meu conteúdo, pelo menos o que a gente avaliava em estágio 2 vai mudar completamente. Porque se imagina que você possa conversar, assistir algumas aulas, e conversar com o professor regente sobre a volta às aulas, sobre como é que está sendo, né? Uhum. Nesses dias, eu tive contato com 2 coisas que eu achei muito legal. Você conhece o Book Creator? Não. Book Creator é uma possibilidade aberta de educação em que você pode, tendo apenas a internet, criar um livro. Você já ouviu falar no Bumba Meu Boi do Maranhão? Sim, sim. Eu tenho uma amiga, uma professora e orientadora da Fundação da Secretaria de Educação, que ela ensina a entrar no Book Creator falando sobre o boi do Maranhão. Vamos assistir? É bem Vamos. legal. E aí eu acabei fazendo um livrinho também para poder aprender a usar o Book Creator. Hum, legal. Eu Vamos acho que ver. ela pega um patrimônio cultural e imaterial brasileiro, tão importante quanto o boi, né? E Uhum. eu achei que foi de uma inteligência absurda, porque ela faz as 2 coisas. Eu acho que é esse aqui. Vamos assistir. Oi. Pois eu só vou abrir aqui. Não tô craque, professor. Só vou abrir aqui em cima.
Quer dizer, vamos ver se eu sou craque, né? Falar é fácil. Ah, isso mesmo. Deixa eu... Pronto. Oi, pessoal. Espera aí, deixa eu parar aqui. Pronto. Aí, nesse caso, eu acredito que seja uma guia, né? Esse aqui. Tá vendo, Ju? Tô. Eu estou aqui em frente à tela do meu computador para mostrar para vocês um recurso educacional aberto, super interessante. E também para falar um pouquinho do boi. Sumiu. Peraí, né? Então vamos lá. Aqui a gente já está no Book Creator, que é o recurso que eu estou falando para vocês. Como eu já tenho cadastro e já estou logada, eu venho aqui no entrar, sign in. E assim, aqui é a minha biblioteca e nós vamos falar sobre e editar aqui esse livro hoje, sobre a festa do boi. Então vamos lá. Esta ilustração da capa é uma tela de uma artista muito incrível que se chama Valdete. Peraí, só um pouquinho. Nós temos aqui o título. Janu Lindo, nesses Bom dias... dia. Bom dia. Eu tive contato com uma professora da Secretaria de Educação que ela trabalha com um recurso educacional aberto chamado Book Creator. Você conhece? Você está com o som fechado. Não conheço não ainda. Então eu vou te apresentar. Opa. É um recurso completamente aberto que você pode terminar o seu semestre. O semestre que vem eu vou convidar todo mundo para fazer. Você cria um livro online extremamente bem feito. Então, você pode criar, por exemplo, você pode fazer o portfólio da turma inteira. Quando você tiver com uma equipe, você pode fazer ali o seu diário de bordo nessa forma. A única coisa que você precisa, como é um recurso educacional aberto, você não precisa comprar nada. A única coisa que você precisa é ter internet. E eu acabei fazendo o meu. Então, Book Creator? Book? É book? Book de livro, né? C-R-E-A-T-O-R. T-O-R. Book Creator. Então, eu vou voltar. A gente vai acabar de começar, eu e a Ju, para você pegar o caminho. Você conhece ela, o Edna? Uma tremenda de nome, não. De nome, não. Uma professora maravilhosa e ela trabalha com o boi do Maranhão. Então, ela teve um pensamento super inteligente, que ela apresenta o boi para as pessoas, que é um patrimônio cultural e imaterial do Brasil, mostrando como é que usa o Book Creator ao mesmo tempo. Então, Paulo Freire? Isso é muito Paulo Freire, né? Completamente. Pessoa holística, integrada, integradora, minha amiga há 40 anos, das mulheres mais bonitas de Brasília, na minha opinião. Linda, linda em vários aspectos. Claro, para gostar do boi, né? Dar valor no que tem valor, né, na nossa cultura imaterial. Você é do Maranhão também? Não, eu sou do RN. Então tá. Então eu vou voltar um pouquinho, tá, Ju? Só um iniciozinho para o Janu acompanhar com a gente. Então vamos... E aí, quando eu aprendi com ela... Minha mãe e meus pais são do Maranhão, só meu pai que é brasiliense. Mas então tá. Minhas avós são primas, primas não, irmãs, então é a mesma família e todo mundo é do Maranhão. Suas avós são primas? É, meus pais são primos de primeiro grau e se apaixonaram. E deu tudo certo? No início eles sofreram preconceito, mas deu tudo certo. Não, eu tô falando até com as outras gerações, porque eu não tenho uma conversa que... Dá sim, eles tiveram... Pode dar algum tipo de... Eles iam só me ter por causa disso, né? Por esse medo de ter um outro filho e vir com problema. Mas veio logo 2 de cara. Essa é gêmea. Então vamos lá. Então vamos de novo, apresentando o boi
do Maranhão, pela professora Edna Barreto, e o Book Creator ao mesmo tempo. Esse evento aí é lindo. Hã? Eu cheguei a ver esse evento do Bumba Meu Boi com 12 anos, né? Minha mãe me levou para conhecer o lugar dela, que é Caxias, do Maranhão. E é uma coisa, assim, sem palavras, é incrivelmente lindo. Incrivelmente lindo. Não, essas festas brasileiras, todas são incrivelmente lindas, né? Então, vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui em frente à tela do meu computador para mostrar para vocês um recurso educacional aberto, super interessante, e também para falar um pouquinho do boi, ok? Então vamos lá. Aqui a gente já está no Book Creator, que é o recurso que eu estou falando para vocês. Como eu já tenho cadastro e já estou logada, eu venho aqui no entrar, sign in. E assim, aqui é a minha biblioteca e nós vamos falar sobre e editar aqui esse livro hoje, sobre a festa do boi. Então, vamos lá. Esta ilustração da capa é uma tela de uma artista muito incrível, que se chama Valdério Costa, e que é professor formador lá da EAP. Nós temos aqui o título que eu coloquei, Festas do Boi, e o fundo, que é esse azul com estrelas, que está disponível aqui. Eu vou mostrar com detalhes na próxima página. Este fundo é muito bacana para mim, porque ele me remete a Macunaíma, quando os personagens viram estrelas no céu. E nada como falar também de Mário de Andrade, que tanto escreveu sobre a cultura popular, sobre o boi. E aqui, quando o Valdério fez esta tela, ele fez em homenagem a quem? Seu Teodoro, que trouxe o Bumba Meu Boi para Sobradinho. E em 2012 virou estrela no céu. Então, em homenagem ao seu Teodoro e a todos e todas que, por causa do Covid, viraram estrelas no céu este ano, inclusive, não por causa do Covid, mas minha mãe também virou estrela do céu em maio, então em homenagem a ela também. Sigamos. Primeira página do nosso livro, aquela era a capa, certo? Vamos lá, aqui a gente vai ver mais ou menos noções básicas do recurso, porque ele tem inúmeras possibilidades. Neste mais, eu vou colocar um texto aqui e vou escrever aqui, Bumba Meu Boi do Maranhão, ok? Eu venho aqui no Done, que é feito, vou abrir aqui e com o botão direito eu clico em, e depois clico em Format, e vou aumentar a minha letra, acho que está, diminuir um pouquinho, e também ponho em negrito, e também vou escolher a cor. Eu posso escolher a fonte e tudo mais. Aqui neste lugar, ó, vamos com mais uma vez, ó, mais, vou colocar outro texto, e vou colocar aqui, patrimônio cultural e material da humanidade. Opa, da humanidade, ok? Então, done. Eu venho aqui também, com o botão direito, clico aqui, format. E aí, aumento bastante essa letra e vou pôr em negrito, vou escolher uma cor laranja e aumentar aqui a caixa para que caiba toda na mesma linha. E agora, vamos pôr outra cor aqui. Forma, vou pôr a cor laranja, cadê? Laranja, ótimo. E agora eu vou trazer uma foto para essa página, tá bom? Vamos lá, mais, import. E aqui tem dos arquivos do Drive da internet, eu vou pegar aqui no meu arquivo, que já está aqui na minha área de trabalho,
e já está baixando. Então, vamos lá. O Bumba Meu Boi do Maranhão se tornou patrimônio cultural e material da humanidade no ano passado, dezembro do ano de 2019. Incrível, né? Uma festa que já existe há tanto tempo, um espetáculo, né? São tantas denominações para o boi que é realmente um mosaico de significados. A gente pode perceber que no boi se fundem as 3 matrizes culturais da formação do povo brasileiro, né, as matrizes étnicas. A gente no boi encontra música, arte, mito, lenda, é brincadeira, é festa, é teatro, é dança, dança dramática, como denominou Mário de Andrade, né? E vamos colocar o fundo aqui. Aqui são as possibilidades de fundo. Eu vou escolher, tem várias. Eu vou escolher essa aqui, texture, ok? Então, como eu estava dizendo, é incrível, mas uma coisa importantíssima que a gente precisa também perceber na história do boi é que ele é também uma manifestação identitária. Há ali um reconhecimento, uma valorização do povo negro, do povo indígena, né? É de uma beleza extraordinária. Vamos lá para a próxima página. Essa página, vocês vão verificar realmente que o Valdério é muito bom. Isso aqui é uma xilogravura dele, esta aqui é uma ilustração dele. E um trechinho do famoso livro do Mário de Andrade, Macunaíma, trecho muito conhecido. Bom, essa página eu coloquei só para a gente pensar, olha como dá para fazer com os livros, com esses livros com um trabalho e ilustrações de alunas e alunos e depois compartilhar com todo mundo pela rede social, um sucesso. Olha, o Boi Bumbá do Amazonas agora, patrimônio cultural do Brasil. Em 2018 ele se tornou patrimônio cultural do Brasil. E olha o destaque, quem é, geralmente? Sim, são os pajés, são os povos indígenas, sem dúvida, né? O folclore expresso nos bumbas boi combina o que vocês estão vendo, né? O real com o imaginário, o irracional com o intuitivo, o poético e o científico, o tradicional e o moderno, né? É muita inovação a cada ano. Eu trouxe um trechinho aqui de um professor da Federal do Amazonas que diz assim: nos bumbás de Parintins, a referência às qualidades dos índios, a competência do pajé, as artes plumárias de forma exageradas, mas com a finalidade, segundo alguns artistas, de mostrar a grandeza espiritual dessas culturas até então desconhecidas. E aí, pensando na perspectiva da teoria histórico-cultural, da pedagogia histórico-crítica, surgem indagações, não é mesmo? O que nós sabemos a respeito dos povos indígenas? Nós conhecemos as suas lendas, a diversidade dos povos indígenas do Brasil? O que sabemos das suas línguas, das cosmologias, medicina? Seus direitos são respeitados? E aí a gente tem 1000 indagações a fazer. Agora eu quero trazer um outro aspecto também do boi bumbá do Amazonas, que é muito interessante. É que no discurso há um discurso de preservação das florestas, tem forte influência nos atores, tocadores, músicos, torcedores dos bumbás. Então, gente, a próxima página é a página final deste livro hoje. Eu vou avisando logo que é muito triste esse nosso final, mas não desesperançoso, sabe por quê? Porque se a gente tem o boi como exemplo, a gente sabe que a gente tem a possibilidade de nos reinventar sempre e sem perder a essência. Outro aspecto importantíssimo que eu quero lembrar é que com o recurso educacional podemos mudar
o final ou até mesmo o início de uma história. Então, é assim que eu vou deixar vocês com esta O índio chorou, o branco chorou, todo mundo está chorando, a Amazônia está queimando, ai, ai, que dor, ai, ai, que horror. O meu pé de sapela, minha infância virou lenha, ai, ai, que dor. Que massa. Viu que bonito, que fácil? Dá para crianças a partir ali, eu acho que dali da quarta série, mais ou menos, fazerem, e a gente também. De repente, você, ao invés de ficar folhas, né? Uma coisa que não, acho que não pode ter texto demais, mas numa apresentação, assim, eu achei maravilhoso. E como a gente tende a voltar às aulas semestre que vem, Janu vai para estágio 3, né? Então, provavelmente vai estar em escola, né? Professora, eu já fiz o estágio 3 com a Juliana. E aí eu vou apresentar um relatório para estágio 4, porque eu já fiz oficinas nas escolas públicas, né, de cinema. Eu já conversei com a professora Fabiana, tem no regulamento, eu vou apresentar esse relatório agora no próximo semestre para avaliar. Se tudo der certo, aí esse relatório entra como a regência, né? Porque foram 4 oficinas nas escolas públicas de cinema durante o período da faculdade. Então, tem no regulamento, tá tudo certinho. É suficiente, né? Para a sua atividade como regente de turma. Isso. Então, e me diz... Tá tudo certinho. Que bom. Eu fiz pelo Festival do Paranoá, do Festival Taguatinga, nas escolas do Recanto, aqui no Paranoá, em Samambaia e em Sobradinho. Que dia você vai fazer outra? Quero participar. Faz uma durante o semestre, se der certo. Então, ó, eu tô organizando pela Lei Aldir Blanc, né? A contrapartida é uma oficina para professores pelo Canva. Aquela identidade visual da faculdade, da amostra que eu estou fazendo e publicando, eu estou fazendo ela toda pelo Canva. Canva é um aplicativo? Canva é um dos programas mais utilizados hoje para edição de vídeo, imagens, vídeo curto, fotos, aquelas imagens para as redes sociais. Então, ele é um dos maiores. E aí, ele está integrado com o Google Meet. E dá para você fazer integração entre os dois programas, e ele é gratuito para professores, viu, professora? Pode fazer. Ah, bacana, vou baixar, então. Ele é gratuito para professores do ensino médio, mas eu acho que também, se você quiser, você pode conseguir, tá? Para ensino superior, né? O modo Pro dele é gratuito para completo, tem tudo. É uma das bibliotecas mais completas do mundo, de vetor, fonte, vídeo, tudo, sabe? E você vai dar uma oficina de edição? Aí eu vou dar uma oficina do Canva, com integração com o Google Meet, pela Lei Aldir Blanc, que é a contrapartida. Mas eu estou aguardando eles mudarem ou autorizarem o pedido da contrapartida. Eu vou publicar, vou mandar também para a galera, quem se interessar. Sabe, vai ser uma oficina de 20 horas, mas é bem completa, porque o Canva ele precisa mesmo que a gente... Não, são 12 horas de oficina, vão ser 6 encontros de 2 horas cada. E como é que foi o seu semestre? O meu semestre? Tumultuado. Tumultuado. Professora, o semestre foi tumultuado. Tem sido tumultuado, né? Desde que eu estou me recuperando da cirurgia,
foi, assim, é muito delicado porque são 3 anos, 2 anos e meio, mais ou menos, de dores o tempo todo, sabe? Então, isso é uma das coisas que eu tô aprendendo a vencer, assim, que é a dor. Como eu decidi não tomar analgésico, não tomar remédio para conter a dor, eu tô aprendendo a lidar com ela em função da recuperação. Então, hã? Então, eu fiz uma cirurgia no fêmur no final de 2018, no início de 2018. É, e eu caí do skate, fraturei o fêmur e botou 3 pinos. E aí, desde esse período eu tô recuperando. E aí aconteceram várias coisas. Tipo, o médico queria arrancar a perna, eu não deixei. Queria fazer amputação e tal. E aí eu fui atrás de coisas, eu fui atrás de terapias alternativas, acupuntura, biomagnetismo, energia das frequências e tudo mais para tentar descobrir como que a gente regenera uma coisa, porque eu não consigo entender como que nós estamos no século XXI e só existe a alternativa de arrancar uma perna de uma pessoa por causa de um problema numa parte do osso. Isso não entra na minha cabeça. Assim, né? Hã? Não, é porque assim, Eles tem várias viciam, eles colocam o fígado em estado de alerta. Meu pai acabou desenvolvendo, ele tinha câncer, e ele acabou desenvolvendo um problema enorme no fígado por causa do supressor de dor. O fígado não aguenta por muito tempo, igual ele está falando, 2 anos, não aguenta. Não dá. E aí, por exemplo, eu me lembro que na matéria de Obate, a gente tinha exercícios muito fortes, né, com a Silvia e tal. E ela falava assim, ó, quando você chegar em casa tem que tomar um Torcilax. Aí, beleza. Era lindo, né, nas oficinas, porque no outro dia você acordava disposto e tudo. Mas imagina você tomar Torcilax durante 3 anos. Meu pai tomou durante 10 anos, exatamente o Torcilax. Chegou num ponto que o fígado dele não se regenerava mais, virou uma geleia, o fígado e o rim. Aí assim, nesse sentido, Ele não morreu de câncer, ele morreu dos efeitos ao remédio. Pois é. Remédio barato é uma porrada. Por R$8, 10 reais, se eu não me engano. Tipo a pinga. É a pinga da dor. Nossa, Mas aí assim, professora, isso para mim é um desafio. Nesse sentido de que eu tenho que ficar sentado, tenho que ficar em pé e tenho que ficar deitado. Então, às vezes eu esqueço, e às vezes a quantidade de compromissos não dá para eu ficar deitado. Então, tipo, eu desenvolvi um método para digitar, aquele de digitação por voz, para fazer as coisas deitado, assim, tá, sabe? E a sorte é que eu trabalho em casa desde 2005, 2006. Mas se eu trabalhasse num comércio, por exemplo, ou fizesse uma atividade que precisa de andar e desenvolver, sabe, tudo, não tinha conseguido isso. Não tinha. Verdade. Então, é isso, né? E você, Ju, como é que foi seu semestre? Para mim, esse semestre foi bem tranquilo, assim, né? Foi um semestre de reaprender a estudar, né? Reaprender a escrever, que era uma coisa que eu confesso que estava um pouco enferrujada em mim, porque eu desenho muito, mas eu não tenho o hábito de escrever, nem música, então eu estava bem enferrujada nisso. E aí foi um semestre de reaprendizados, né? Reaprender a adaptar o corpo, a acordar cedo, porque agora eu tenho obrigações diárias, né? Obrigações, se eu não levantar e fazer meu café, ninguém vai fazer por mim. Então... Vida adulta. Sim, foi um semestre de reaprendizados muito grande e de muita paciência, porque eu tenho o hábito também
de querer carregar o mundo nas costas e querer fazer muita coisa ao mesmo tempo. E uma das coisas que esse semestre me trouxe foi esse reaprender a ter paciência comigo mesmo. Inclusive, nessas férias, eu estava estudando para o concurso público, né, para o temporário, mas chegou num ponto que eu estava surtando de estresse. Então, eu tive que aprender e reaprender a ter paciência comigo e falar, calma, olha, não coloque as carroças na frente do boi, vamos com calma, faz uma coisa de cada vez. Tudo bem você estudar uma coisa em outra para conhecimento próprio, mas você ainda está na faculdade, então vamos levar um pouquinho do dia a dia de uma forma leve. E para mim que tenho depressão, é muito difícil levar um dia de cada vez com muita calma. A minha cabeça ela é muito frenética e quer fazer alguma coisa o tempo inteiro, então eu me sinto culpada por não estar produzindo. E foi um semestre de reaprendizados enorme, enorme. No qual eu queria ter pego mais matérias, mas para mim as matérias ofertadas eu já tinha feito, então eu pensei, não, vamos com calma também, né? Vamos pegar essas que estão ofertando e aí você faz com calma, mas faz bem feito. E Isso mesmo. A minha, pelo menos, você fez muito bem feito. graças a Deus eu fiz todas muito bem feitas, só tirei SS. E tô muito Parabéns. feliz. E aí esse foi A o Ju, você quer tocar uma música pra gente? E é uma música que tem tudo a ver com o que você falou. Qual? É uma música sobre tempo. Exatamente, vou Em preparar. homenagem ao Turci também, que ontem eu falei com ele. A esposa dele, futura esposa, né, a Érica, fez a gentileza de fazer uma videochamada da UTI. Uau! Ela fez para o grupo do PES. Quem estava na hora, foi sorte, né? Ela tinha 2 minutos. Quem estava na hora, clicou e eu estava. Você agora, por exemplo, não teria visto. Hã? Do PES, que é o grupo de teatro, dança com pessoas com deficiência, que o Turci é criador e diretor, tem 10 anos. Eu estava na hora, então 3 pessoas vimos o Turci. Ele ficou entubado durante uns 10 dias. Como você fica entubado, você fica 100% sedado. Então tem o problema da volta. Até porque até vi uma médica falando que antes da Covid, você fazia um curso para ser intensivista, ou seja, trabalhar na UTI, na terapia intensiva. Agora não tem mais tempo. Você acabou de formar em enfermagem. Já vai direto trabalhar. Quase que direto, ou seja, entubar uma pessoa, você pode, primeiro, exagerar nos remédios, e depois machucar a traqueia dela para sempre. Então, era uma dúvida. Nossa, mas não, ele está... E se você exagerar nos remédios, a pessoa pode não voltar à consciência. Ou por outros motivos também relacionados à Covid, à doença. Então, o desentubação é muito importante para ver a vida futura da pessoa. O dele foi ótimo, os olhos dele estavam completamente espertos, ele estava entendendo, falei dos alunos, estava assim, então, graças a Deus, tem que sair do hospital por causa de infecção hospitalar, né, gente? Uhum. Aí, se você quiser tocar, vamos lá. Também eu sou um pouco tímida e a minha voz também não é lá essas coisas. Esse carinha aqui tá comigo há mais de 8 anos. Mesmo? Desde meus 12 anos de idade, quer dizer, 16 anos de idade, ele tá comigo. Quem te deu? Meu pai. Meu pai de aniversário. Eu tinha um de nylon, pequenininho e tudo, e ele estava trabalhando como ajudante de obra, e tinha um rapaz que queria tocar violão, e a condição do meu pai para ele vender o violão para esse cara num preço baratinho era que ele voltasse a estudar e passasse de ano. E aí meu pai me contou a história e eu falei, não, eu vou vender e o senhor, com o dinheiro do meu violão que eu vendi,
eu te ajudo a comprar um novo para mim. E aí a gente fez isso, o cara passou, a gente vendeu, ele comprou, aprendeu a tocar violão e espero que esteja muito bem na vida dele hoje. Vamos lá. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais velho que esse sangue amargo e tão sério. Veja o sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que chega é da cor dos seus olhos. Castanhos, então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas. O que foi prometido, ninguém prometeu, e o que foi escondido, ninguém escondeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens, tão jovens.
Que linda, essa música é linda. Renato faz muita falta. Verdade. E é muito louco, né? Temos todo o tempo do mundo. Não, não temos todo o tempo do mundo. É, Né? Ou seja, que a gente faça o nosso melhor. nos tempos que não Janu, restam. o que é acolhimento para você? Professora, antes de eu responder, eu queria perguntar para você como foi o seu semestre. Esse semestre, a Covid chegou muito perto de mim. Eu tive quer dizer, depois deu negativo, mas eu achei que eu tinha tido durante o semestre. Eu fiz um exame no SEIBIN, deu inconcluso. Eu estava dando aula para vocês, não falei nada para vocês. Deu inconcluso. Então, eu fiz os 14 dias de como é que chama? Quarentena completa. E aí, assim, como eu estava muito triste, porque em paralelo a eu estar assim, a minha amiga Marisilda estava. Você conheceu a Marisilda, já não? Marisilda, ela estava entubada e ela veio a falecer. Isso aconteceu no meio do processo. Eu tive, cara, não tive uma dor de cabeça, não tive uma febre, eu tive um cansaço, realmente, eu concordo que seja um cansaço diferente, e um nariz entupido. Coisa que eu nunca tive, na minha vida inteira, eu nunca tive, por exemplo, infecção de garganta. Eu sou bem saudável, graças a Deus. Então, eu nunca usei aquelas coisas aqui que o povo usa, né, também nunca usei o nariz para outra coisa, a não ser respirar. Então, assim, nunca usei essas coisas de tornar mais fluídicas as secreções. E precisei usar durante uns dias. Isso foi a sensação mais assim. Aí, quando eu fiz o exame de novo, deu negativo. E agora eu estou esperando mais um mês para ver se geraram anticorpos, porque pode ser. Depois eu li que acontece muito. Então, assim, aconteceu isso comigo, fiquei com medo, e em paralelo, de 30 de dezembro para cá, eu tive 3 amigos entubados, os 3 vieram a falecer, e agora o Turstic, se Deus quiser, não vai acontecer nada. Então, assim, foram amigos muito próximos, gente muito próxima de mim, gente que confiava em mim. Pô, não é fácil você começar a fazer teatro aos 44 anos. Eu tinha 44 anos. Quando a primeira vez que eu pensei nisso na vida, eu tenho 56 agora. Então, assim, eu fazia algumas brincadeirinhas com os colegas. Então, assim, a minha vida mudou muito. Então, esse semestre foi um semestre que eu nunca me recuperava. Deu uma coincidência que eu estava absolutamente sozinha, meu relacionamento acabou, tinha acabado no meio do semestre, minhas 2 filhas saíram de casa. Então, eu tive aquela Covid, se é que eu tive, embora eu acho que eu tive, acho que vai dar positivo nessa segunda vez. Eu tenho a impressão que eu tive, embora tenha dado negativo 20 dias depois da doença, mas não sei. Mas então, que eu não tenha tido, né? Passei por psicologicamente tudo, só que completa solidão. Eu não sei nem quem me levaria para o hospital. Então, eu fiquei doida, assim, muito. Eu usava aquele oxímetro 15 vezes por dia. Então, foi um semestre difícil. E, assim, a Maria demorou 2 meses, todos os dias. Eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas acabei entrando num grupo de oração. Então, para mim, foi um semestre que eu considero dificílimo e me pego no colo de ter conseguido fazer tudo que eu precisava fazer. Estava dirigindo uma peça, ensaiando outra, fiz o Terra Plana, tudo acontecendo. Não faltei uma aula, verdade, né? Não faltei uma aula de vocês, nenhuma. Não atrasei. Também tive que refazer o material da aula para não repetir estágio 1 e estágio 2. Vocês vão ter aquela sensação de aula requentada. Juliana, se for fazer o estágio 2 comigo, vai ver que vai ser tudo diferente. Então, assim, eu me pego no colo, agradeço a Deus. Estágio 3 agora. Então tá. Então você não vai estar comigo. Então, assim, eu agradeço muito a Deus de ter conseguido sobreviver ao semestre. Com saúde, eu me sinto uma privilegiada, assim.
Então, assim, eu tive muito acolhimento. Quando eu falava para vocês, eu não estava, porque eu não queria contar isso na sala, mas quando eu falava para vocês que um dos melhores momentos da minha semana era a sala de aula, eu não estava mentindo. Porque eu fiquei em completa solidão. Eu tinha medo até de descer com lixo, os primeiros 10 dias. Eu acabava descendo com lixo meia-noite, para não encontrar ninguém. Então, foi um semestre muito difícil. Muito, muito difícil. Então, tá. Uau. Uau. O que é acolhimento para você, Janu? Então, professora, assim, para mim é uma palavra nova questão de termo, né? O termo acolhimento para mim. Mas eu conheço essa palavra com outra, conheço o conceito com outra expressão, né? Que é tipo ser bem recebido, sabe? Ser bem recebido, assim. Esse termo eu acho que é um termo que foi reinventado, né? Aí criou essa palavra acolhimento. Concordo. Né? Eu não sei quem apresentou esse conceito e tal, mas ele é isso. Eu acho que é ser bem recebido, né? Isso assim, eu acho que é um resumo dessa palavra, né? Acolhimento, e o resumo do conceito dela, assim. Acolhimento, para mim, é ser bem recebido. E para você, Ju? Complexo. Acolhimento, para mim, é todo o apoio que a gente tem. Acolhimento, para mim, é amor, é respeito, é amizade, é tudo aquilo que te levanta, que te faz acreditar e ir adiante. Para você, professor, o que é acolhimento? Bom, para mim, acolhimento é exatamente ser aceito e aceitar. É quando você é aceito plenamente por um grupo com o qual você quer se conectar e você aceita esse grupo em contrapartida. Para mim, o processo de acolhimento ele é completo quando você tem essas duas partes em polaridade, nesse ponto. Aí isso para mim configura acolhimento, né? E é o que acontece todas as vezes em que você se sente acolhido, nesse sentido. Acolhimento ele parte do princípio, eu imagino, também concordo com o Janu, né? Na minha idade, acolhimento não é um termo que você foi recriado, são palavras que foram reconstruídas, mas eu acho que é no sentido de você receber um respeito, uma escuta atenta sobre o que você é, né? Sobre a sua forma de pensar. Não necessariamente que alguém vai resolver os seus problemas, mas parte do princípio, de uma forma subjetiva, que você se sinta bem-vindo, bem-quisto, com as suas singularidades, né? Eu acho que aquele jeito de amar que só ama dentro de uma... Não, se você, eu te amo desde que você atenda às minhas expectativas, ele não é um jeito de amar que acolhe, né? E agora, durante a pandemia, a gente viveu milhões de coisas. E o que vai fazer a diferença na volta às aulas, isso é uma coisa que eu estou falando agora, a Dulcina não vai voltar agora, mas provavelmente muitos de nós vão ter outros contatos mais presenciais, principalmente com jovens, é esse acolhimento.
Eu fiz um livrinho no Book Creator. Estão vendo? Uhum. Ele se chama Volta às Aulas. Para a gente pensar junto dessa forma. Quem me ajudou em conteúdo foi essa professora, Thelma Finha, da Unicamp. Então, Mônica Gaspar e suas colegas professores, para a gente pensar junto. Ela fala assim, como que a escola pode atuar para o bem-estar de professores e estudantes na volta às aulas? Já que a gente viveu tempos absolutamente incertos. Eu acabei de contar para vocês uma história incerta, né? Uhum. No meu caso, não tive uma dor de cabeça, mas 528 mil pessoas. No Brasil morrem 4 vezes mais pessoas. Não se tem esse quantitativo, essa estatística da Índia, mas em relação até países aqui da América do Sul, a nossa taxa de mortalidade do Covid é muito alta. Então, o comércio, as escolas fechadas, essa ansiedade com a chegada da vacina, né? A Covid, ela apresentou para nós um problema complexo e imprevisível. Eu me lembro que a gente eu pensava, por exemplo, que ia ser mais ou menos igual ao Ebola. Não ia chegar aqui. Vocês lembram que teve carnaval em 2020? Sim, eu também pensei no início que seria como o Ebola. Mais mortal. Dizem que é por isso mesmo. Se conseguiu fechar ali na África de um jeito, porque, sei lá, acho que acabou pegando um tipo de característica física, não sei. Pois ela mata em 10 dias, mas por que ela não alastrou como o Covid? Ela é menos contagiosa, né? Que... O Ebola, ele pode ser tão contagioso quanto a Covid, porque ele é de origem bacteriana. nossa. Então, foi exatamente a contenção que fizeram na época que fez a diferença. Contenção essa que não ocorreu na China quando o corona se espalhou pelo mundo, e contenção que não ocorreu no Brasil, que fez a doença chegar no status que ela está agora. Mas se a gente... Exato, ou seja, competência na hora de isolar o patógeno é que fez a diferença no caso do Ebola, principalmente. E se aquela doença pegasse, se vocês acham que... a gente já está achando horrível essa taxa de mortes que a gente tem por dia e a quantidade de vítimas que foram mortas, se o patógeno em questão fosse o Ebola, esses números podiam ser multiplicados por 2, talvez por 3, em todas as instâncias. A doença é... Bom, é melhor não ficar falando, não vamos mais falar sobre o Ebola. Mas era só esses dados que eu queria trazer. Então, outro isolamento, essas bem próximas de nós, foi um aumento de violências no lar, principalmente... Deixa eu fechar uma porta aqui. Para as crianças e para as mulheres, né? Uhum. Assim como um escancaramento das desigualdades sociais que a gente já sabia que existia, mas elas acabaram nos mostrando na saúde, na educação, na alimentação, o quanto que a gente ainda está no século XIX. Além de abusos sociais e econômicos, eu vi pessoas trabalhando por R$1,50 o dia. Passou na rede social um rapaz que descarregou de uma caminhonete dessas, ele deve ter descarregado uns 15 sacos de alguma coisa. O rapaz deu R$2 para ele. Então, abuso social de uma forma que eu nunca vi, que as pessoas estavam na miséria. E voltando ao lar, essa intensidade da convivência, ela pode desregular o processo do lar. Não é verdade? Essa intensidade da convivência pode desregular o processo do lar, porque a mãe não era necessariamente
né? A professora. E de uma hora para outra, ela passou a ser a professora. E praticamente sem uma rede de apoio. Por quê? Do mesmo jeito que eu fiquei trancada no lar nos 15 dias, principalmente a mãe que adoeceu, ou a família que adoeceu, ou a família que perdeu o emprego, estava todo mundo naquela coisa, comida pouca, meu pirão primeiro. Então, você estava basicamente sem rede de apoio. A sua mãe, por exemplo, você não podia entrar em contato com ela, porque você podia levar a doença para ela. As pessoas ficaram cada dia mais irritadas. Havia uma coisa que não era tão frequente, foi a presença do luto. Crianças que nunca entraram em contato com o luto perderam avós, perderam pais, né? Já tem até alguns estados, acho que São Paulo, o Dória vai dar algum tipo de auxílio, né? Para crianças que perderam pais e mães, que isso era uma realidade difícil de acontecer, né, gente? Né? E um pensamento, quando a gente for levar as crianças para a escola, quem vai estar em aula, que as crianças não estavam de férias. Elas foram retiradas da convivência diária com pessoas que elas amavam. É diferente de alguém que chega de férias contando, fui para a fazenda da vovó, eu viajei não sei para onde, né? Não! Durante 1 ano e 2 meses, ou algumas crianças voltaram para a escola, o caso da minha sobrinha, que por sorte não voltou, na escola Sérios aqui, na Asa Sul. A escola teve um surto de Covid, morreram 2 professores. Uau! Nível médio, primeiro ano de segundo grau, nível médio ali. Então, outras coisas que foram acontecendo com o isolamento, todo mundo está mais ansioso. Não tem ninguém que diga que de nós 3, ou de nós 30, ou de nós 300, ou de nós 3.000, que não está mais ansioso. Além dessa ansiedade, para as mulheres, mães principalmente, que já normalmente trabalham com um acúmulo de funções, elas ainda tiveram que virar orientadoras, professoras, e lidar com maridos mais nervosos, mais desempregados, com essa ausência de cuidado. Aí, essa professora, Fátima, ela fala de uma fadiga do cuidado. Eu senti um pouco isso. Tanta coisa que você tinha que resolver, Janu provavelmente sentiu também, Juliana também, que gosta de acumular coisas, provavelmente o professor Rony também, né? Você teve que, isso é uma coisa feminina, mas não essencialmente feminina, olhar mais para as pessoas que estavam ao seu lado do que para você. Muita gente fala que adoeceu porque não foi ao médico, não fez as visitas ao médico como deveria ter feito. Eu que fiz hoje, viu, esse livrinho? Os nossos alunos, nossos estudantes, provavelmente, eles vão ter esses efeitos psicológicos. Eles vão estar mais ansiosos. Transtorno de humor. Eu acho que quem convive com criança... Ontem eu estava aqui no parquinho, tinha uma menininha de 9 anos. A mãe dela falou que... E ela foi presencialmente, mas a professora era obrigada a dar aula para alunos presenciais, eu acho que assim como a Áurea, alunos presenciais e virtuais ao mesmo tempo. E a gente sabe que a técnica é completamente diferente, imagina para professor. Então, que a professora acabava tendo que dar mais atenção para os meninos virtuais, os presenciais não aprenderam, ela acha, não. Uma coisa que tem pesquisas mostrando que crianças que têm tendência a autolesões, ou jovens, aconteceu com mais frequência. Assim como angústias e atrasos no desenvolvimento, para crianças bem pequenas. E atraso também no conhecimento para crianças um pouquinho maiores. E os educadores? Gente, quando eu comecei, quem me ajudou foi o Pedro, aluno, acho que o Janu também. Eu não tinha mínima, eu nunca tinha visto um Google Meet na minha vida. A gente começou com aquele outro. Como é que é o nome, professor? Gypsy Meet. Juntos ali, a gente foi fazendo.
Então, assim, eu acho que com o professor, isso é pegar no colo, a gente não desistiu, mas a maioria de nós está exausto. Exausto, porque o aluno que dorme cedo te passa uma mensagem às 7h30, e o aluno que dorme tarde te passa uma mensagem às 11h30. Outro dia, uma aluna do TURSE me passou uma mensagem, era sábado, 10h30 da noite. Falei, querida, não dá, espera aí, né? A gente vai voltar a conversar. Nesse caso, professora, só explicando, oficialmente, você só tem a obrigação de responder mensagens de aluno no período em que você determinou para lidar com eles. Se eles te mandam mensagem fora desse período, você tem todo o direito de respondê-lo quando você estiver no seu horário de trabalho novamente. Ele fica aguardando. Eu sei, concordo. Mas eu não sei se todo mundo é assim. O WhatsApp acaba abrindo o seu senso de emergência. Uhum. É uma questão de readaptação, né, da nossa parte. Aquilo que você falou sobre o convívio em casa me lembrou de uma coisa que está acontecendo aqui na minha casa. A última vez que eu abracei a minha mãe foi no meu aniversário, em dezembro passado. Exatamente pela questão de segurança para não ter contágio. Nossa, isso é uma coisa que eu nem coloquei aqui no trabalho, você tem toda a razão, que é essa ausência do toque. Uhum. Eu estou vivendo isso na minha casa. Eu praticamente, digamos assim, a gente só se toca, a média, uma vez a cada 3 meses. Eu tô falando, tipo assim, dar um beijinho, abraçar, apertar as mãos, esse tipo de coisa. Você vacinou agora, professor? Não, ainda não. Eu tô esperando sair a autorização para os professores da rede superior. No Ainda caso. não saiu, não? Não sei, na verdade eu não informei, eu tenho que verificar isso também. Eu vacinei por idade, AstraZeneca. Então, estou com a primeira dose, estou super recolhida até a segunda dose. Inclusive, professora Mônica, você viu a notícia que saiu? Houve milhares de doses da vacina AstraZeneca que estavam vencidas. Aqui em Brasília são 250, eu não estou no grupo, já olhei. Sim, a gente deu uma olhada aqui. Eu não ficaria nada triste se eu tivesse, porque aí eu teria que vacinar aquela Janssen, né? De uma dose só. Sim. Os professores estão vacinando naquela de uma dose. Já estaria 100%. 100% não chega a 100%. Mas, não, eu já olhei direitinho, não é o meu grupo, não. Foi 4 de... Teve um dia só aqui em Brasília, 4 de maio. Eu vacinei agora. Isso aqui. Vou me informar para ver se os professores da rede superior já podem... Está aberto, viu? Está aberto para todo mundo já. Para todos os professores, né? Os professores, Vou dar uma olhada no posto, então. Obrigado pela informação, hein? Não, eu acho que você tem que... O professor está tendo que cadastrar. Você coloca lá, eles vão achar seu nome no aplicativo do Ministério da Saúde, lá, da Secretaria de Saúde. Você coloca lá, eles vão achar seu nome e você marca o dia. Todo mundo não está tendo... O critério é ser professor. Entendi. Vou olhar isso. Então, ótimo. Como conciliar a necessidade de voltar diante de tanto sofrimento emocional e físico vivido na pandemia? E ainda o medo do contágio. Porque agora, segundo o governador Ibanez, quem estava em sala de aula, eu acho que a lei dele não é para escolas públicas, né? Não pega para a gente, nós vamos ficar até dezembro. Mas para quem vai para a sala de aula? Você, sendo vacinado, sabe que a vacina vai diminuir sua possibilidade de um caso mais grave, mas não é 100%, e as crianças não estão vacinadas. Elas conviveram com uma falta de contato, desse abraço que ele falou. E o bem-estar psíquico dos professores, dos estudantes, dos professores? Como que um professor muito cansado, muito exausto, consegue cuidar desse bem-estar? Só um adendo dessa falta de contágio das crianças. Uma vez eu fui à padaria, aqui na minha rua, e encontrei um grupo de adolescentes, e todos eles, pela falta de contato físico que tiveram, estavam todos se abraçando, se beijando, porque não tiveram isso. Pois é, provavelmente não estavam vacinados, né?
Não, nenhum deles. Porque o grande problema da Covid é o tempo que demora para apresentar sintomas. Não é que você sabe que você está infectado e vai passar a infecção para alguém. Não, você não sabe. Porque você vai demorar de 3 a 5 dias para apresentar os primeiros sintomas. Todo mundo que você encontrar nesse período, você pode infectar. Então, é assim, muito sério. E em termos da escola, esse momento do acolhimento tem que ir muito além do conteúdo. Tem que ir muito além do currículo. Você precisa criar uma cultura de diálogo. Uhum. E a comunidade precisa de espaço de escuta na escola, porque as realidades foram muito diferentes. Muito diferentes. Tem crianças que o pai conseguiu pagar um professor particular, tem crianças que a mãe, os irmãos foram professor particular, tem crianças que não tiveram praticamente nenhum cuidado. E tem crianças, inclusive, que iam para a escola se alimentar, tiveram falta até do que há de mais básico, que é a alimentação. E não é pouca gente. Vocês leram aquela história da professora aqui de Brasília, que percebeu que o menino não estava entrando na internet, quando ela chegou na casa dele, a casa tinha caído o telhado. Vocês viram, tá no jornal? Tinha caído o telhado, eles estavam morando embaixo de uma lona. Gente, olha isso. Aí a professora falou até que acabaram reconstruindo o telhado com a ajuda de pessoas. E é isso. A professora sabe, ou o professor sabe, falar e ouvir sobre sentimentos. Dá para a gente, principalmente nesse primeiro momento, nesse momento da acolhida, esquecer um pouco o currículo, para que a gente chegue na escola perguntando isso, o que é acolhimento, como é que foi o seu semestre, para você tentar gerar novamente um momento de integração entre pessoas que viveram realidades tão diferentes. Ouvir não precisa necessariamente resolver o problema, você não vai conseguir resolver todos os problemas, mas só de ouvir você já pode acolher. E eu não preciso também achar que, se por acaso houver uma crítica, ela não é necessariamente para mim. Talvez até por uma situação que eu tenha criado. Mas eu também sou vítima desse momento difícil. Então, o professor não precisa necessariamente ficar na defensiva. Mas eu preciso, nesse momento, me importar. Você não vai conseguir resolver. Você não vai conseguir resolver uma situação de uma criança que passou fome na pandemia. Até porque muito dificilmente ela vai falar. Né? Uma coisa nesse sentido. Você não vai conseguir resolver a situação que talvez uma criança tenha um tablet e a outra não tenha. Uma tem Wi-Fi em casa e a outra ia usar o Wi-Fi da farmácia. Mas você vai ouvir e criar uma situação de pertencimento nesse espaço. Fala, querido. Eu me senti, por exemplo, na Dulcina, a gente teve muitas situações de diálogo. A gente, acho que de uma forma não estruturada, talvez pudesse ser de uma forma um pouco mais estruturada, mas a gente tinha tanta liberdade, tanta sensação de pertencimento, que a gente fez roda de diálogo no nosso grupo de WhatsApp. Eu fiz muitas com a Fabiana, minha coordenadora. Então, é muito importante que a gente mantenha ciclos de diálogo. Diálogos que a gente realmente se importe. E dê situações. Ontem até um professor perguntou sobre a vacina, eu achei que era demais colocar no grupo. Fui lá com ele. É assim, eu não sei se eu vou resolver, mas... Então, nesse momento... Quaisquer grupos que a gente tiver, essa escuta afetiva e também a possibilidade que você fale, por exemplo, na comunicação não violenta, o feedback é assim, não é
Mônica, você foi muito agressiva comigo. Na comunicação não violenta, o feedback é assim. Mônica, as suas palavras me deram a sensação de que... Ou as suas palavras me entristeceram. As suas palavras me deixaram em situação de vulnerabilidade. Eu não sei se você teve essa intenção, mas foi assim que eu ouvi. Porque você não é responsável por como o outro ouve. As pessoas ouvem aquilo com as suas vivências, com as suas memórias. Pode ser que você não tenha intenção. Então, se eu disser, Mônica, você foi muito agressiva, pode ser que para a minha vivência, aquele meu jeito de falar não se traduz em... Me chegou é agressiva. A forma como isso me chegou é uma crítica que mexe com meus valores. Então, na comunicação não violenta, a forma de você expressa o seu não gostar partindo do seu sentimento e não atacando o outro. Eu tenho experiência em comunicação não violenta, embora eu erre muitas vezes, acho, realmente por causa dela eu acho que eu erro menos, há 10 anos. E isso me tornou muito mais... tanto fez com que a minha escuta atenta acontecesse de mais forma, quanto que eu conseguisse expressar o meu sentimento de uma forma a trazer o outro e não a afastá-lo. Se a gente tentar fazer esse exercício com os nossos alunos, eu posso até disponibilizar no Classroom, e eu tenho o livro da comunicação não violenta. É um livro comprado, mas como professor eu consegui uma vez com uma representante do livro. Eu gostaria. E ele parte deste... Hã? Então eu vou achar aqui, eu já vou colocar... tá no outro e-mail, peraí. Eu poderia colocar aqui para vocês já baixariam. Deixa eu ver se eu consigo baixar no celular. Na comunicação não violenta, você parte do princípio... que... Yuka Nani. Quem mandou foi a Yuka, peraí. Você parte do princípio, comunicação não violenta, achei. Vou fazer um download, acho que eu vou ter que entrar, né? Então, peraí, deixa eu entrar. Você parte do princípio, você entra em contato com o seu sentimento na hora do feedback, sem agredir o outro. Porque muitas vezes é a sua escuta que está na defensiva, que faz você perceber que um feedback é algo que você... é um feedback, um posicionamento, principalmente alguém que tem um certa, entre aspas, autoridade meio sobre você. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem problema com autoridade. Então, dependendo do jeito que a pessoa fala comigo, eu ouço. Dependendo de outro jeito, eu ouço, né? Dependendo do jeito que eu... Atividades do Google Meet, entrei. Deixa eu fechar aqui. Mônica, você está mutada. Pronto. Então, eu tenho que desligar o outro microfone, né?
Peraí. Sai. Apareceu um negócio aqui no meio. Isso. Conta quando é que pronto. Ah, só estou em um. Deixa eu entrar de novo. Peraí. Esse aqui que eu tenho que entrar fechando o meu... Pronto, estão me ouvindo? Como é que eu faço para não duplicar? Está desligado do celular. Você pode deixar o microfone do celular ligado e mutar o som do seu computador. Eu mutando o som do meu computador. Não vai dar retorno. Vocês me ouvem? Não está duplicado para vocês? Eu vou colocar agora eu vou colocar o link agora para vocês e saio. Downloads. Fazer download. Então, tem várias coisas na comunicação não violenta. A duplicada. Mas eu fiz o download, eu vou colocar no... Aqui. Por aqui. Mônica. Oi. Aqui, ó, eu vou mostrar. Vou ver se eu consigo virar a câmera aqui para mostrar onde que a gente tem um atalhozinho para o som. Aqui, tá? Ó. Cadê? Aqui, tá vendo? Aqui ele duplica o som. Aqui não, ó. Viu? No navegador. Do computador, no caso. Peraí, aqui, ó. Ó. Meet. Engraçado, eu não estou vendo isso, não. No meu não tem. É no navegador, né? Ali na barrinha. Tá vendo? Quando você passa o mouse perto dele, ele mostra onde tem lá a parte do som e onde não tem. Aí dá para ativar e desativar. Quando você tá com duas telas, né? Como é que eu envio o arquivo para o nosso bate-papo aqui?
Pronto, pronto. Não consegui. Opa. Compartilho com vocês depois. Uma outra coisa da comunicação não violenta é não levar diretamente para o lado pessoal. Entre em contato com as suas emoções, devolve, não é para você ficar calado, não é nada disso. Só que você, ao invés de você dizer, cara, você me desprezou, ou você foi muito agressivo, ou você não sei mais o quê, você tem a coragem de olhar para a pessoa e falar, olha, situações como essa, eu fui uma pessoa, talvez não tenha percebido a recepção do amor dos meus pais da forma como eu acho que eu precisava. Então, todas as vezes que alguém fala assim comigo, me remete àquelas vezes que meu pai me desprezava. Então, eu não sei se é a sua intenção, mas eu me sinto desprezada quando alguém fala assim comigo. Se a sua intenção é que a gente tenha um diálogo, eu pedia que você reformulasse um pouco essa frase e fosse diretamente no que eu fiz, ou para que eu percebesse onde eu te magoei, onde eu fiz isso com você, em que momento, qual palavra que eu remeti a você, que fez com que você sentisse a minha agressividade. Você percebe que essa forma é uma forma que, de certa forma, te fragiliza, mas que traz a pessoa para o diálogo e não para a impossibilidade do contato? O livro fala muito disso. Isso é muito importante, porque, às vezes, a pessoa que está tendo essa explosão com você também se remeteu a algo que a fez perceber como agressividade, uma palavra, um gesto, um jeito. Uhum. Isso me lembra algumas situações que eu já enfrentei na minha empresa. Uma vez nós contratamos aceitamos um estagiário, né, na nossa equipe, e deixamos ele aparecer uma tarefa, avaliamos as skills dele e deixamos a tarefa na mão dele. Só que, digamos assim, com o passar dos dias, ele acabou não correspondendo, não fazendo a tarefa direito, e aí, ao invés de chamar a atenção e chamar a atenção dele para ele fazer direito, o cliente já estava muito nervoso, né? O meu sócio pegou o trabalho porque ele não apresentou o trabalho, não atendia as nossas comunicações, a gente precisava resolver o problema. Aí meu sócio matou a tarefa no peito e alguns dias depois a gente foi conversar com ele, né, a respeito do que tinha acontecido e tal. Tentamos ir numa boa, fomos dessa maneira como você disse, procuramos sempre com ele um diálogo não agressivo. E enquanto a gente estava falando, ó, passamos por essa situação com o cliente ficou um pouco incomodado, o meu sócio teve que matar a tarefa no peito, você não deu nenhuma satisfação, a gente te mandou várias mensagens, você não respondeu, a gente só queria saber por que que isso aconteceu. Do nada, ele explodiu e falou, não, eu não consegui fazer a tarefa porque a culpa é de vocês. Eu não estava à altura da tarefa, vocês colocaram a tarefa na minha mão. Vocês tinham que ter avaliado que eu não tinha condição de fazer aquela tarefa. Como se, digamos, como se a culpa fosse nossa, né? Na hora, o meu sócio, eu percebi nele que ele estava para atacar o rapaz, por conta disso. Na hora que ele teve uma explosão assim do nada, a gente não estava esperando por aquilo, que a gente estava, tipo, a gente não estava culpando ele por nada, a gente só falou, ó, relaxa, a situação já foi resolvida, o meu sócio matou no peito e o cliente já está satisfeito. A gente só quer saber o que aconteceu para ver como a gente pode evitar isso no futuro. E aí ele explodiu, do nada, né? Aí mantive a calma e falei pra ele, calma, não é por aí, tá bom? Fica calma, a gente não tá. Aí eu expliquei que a gente não tava culpando ele, que a gente só queria saber entender o que tinha acontecido. E fomos. Aí ele foi acalmando, porque na cabeça dele, a gente tava pra atacar ele. E aí ele atacou de volta, né?
Aí eu falei com ele sobre isso, né? Ele se acalmou e tal. Ele explicou que enquanto ele estava executando a tarefa, apareceu uma oportunidade de um outro trabalho mais remunerado, né? Ele tinha que responder esse negócio. Ele começou a trabalhar no outro trabalho, então por isso ele não continuou na tarefa, e ele só foi avisar a gente sobre isso nesse dia, né? Aí eu percebi o meu sócio ficar ainda mais. Nossa, então tinha um motivo real. Ele Sim, realmente não fez a tarefa. sim, basicamente. E aí, aí eu percebi o olho do meu sócio crescendo, eu olhei pra ele assim, calma, vamos resolver a situação, né? Não, tudo bem, beleza, você arranjou outro trabalho, sucesso, ok. Aí ele falou que não poderia continuar com a gente, depois disso tudo ter acontecido, né? Aí terminamos a conversa, ele saiu, aí eu fui, aí depois de ter acalmado ele, terminado a conversa, ainda fui conversar com meu sócio para acalmar ele, porque ele ficou realmente, porque foi ele que teve que matar a tarefa no peito, né? Então ele ficou, digamos assim, abismado e tal. Só sei que ao todo essa reunião durou uns 25 minutos, né? Eu tendo que acalmar o estudante, o estagiário, né? E depois acalmar o meu sócio, né? Porque realmente foi um motivo um pouco enervante pro que aconteceu. Mas aí, realmente, se a gente não tivesse tido um diálogo não agressivo nessa hora, a coisa teria evoluído para um bate-boca que nenhum tipo de consenso teria saído nessa situação. E eu vou te contar, na hora que ele começou a atacar a gente, eu mesmo tive que, como você falou, eu tive que entrar em contato com a minha agressividade e abaixar ela. Tipo, ela estava numa linha senoidal bem ampla e eu tive que tentar ir colocando ela numa linha reta, né? Mais baixa. Porque senão é E que você conseguiu. sim, e foi, mas realmente é complicado, mas é necessário. Com conversas não agressivas você chega em consenso. Agora, quando os dois lados estão se incendiando, nossa, digamos assim, é guerra na certa, né? Só queria dividir achei que essa experiência poderia ser interessante, dividir aqui na conversa. Mas você tem E toda a foi razão. muito interessante. Uhum. Acho que todo mundo vai conseguir contar. Todo mundo vai conseguir contar o momento em que você Ou sofreu, ou foi agressivo com alguém. Isso é uma situação ruim, não é? Uma situação que o ideal seria evitar, o ideal seria não acontecer, principalmente com o aluno. Acho que eu consegui aqui, vou gerar o link para vocês aqui no meu, eu coloquei no meu Google, no meu, Classroom. não, ele já está no meu Drive. Deixa eu ver se eu gerar aqui especificamente. Eu vou dar acesso para vocês agora. Não ver detalhes. Ele já está no meu Drive. Como é que eu faço para vocês pegarem no meu Drive? Ah, tá. Peraí. Gerar link. Aqui, está gerando o link. Ótimo. Copiar link. Pronto, consegui. Vou colocar aqui para vocês. Isso, exatamente. É uma versão antiga do livro, mas é a primeira, é a mais evolucionária. E ela conseguiu. Não, peraí. Restrito não, então qualquer pessoa com link, tá? Vamos ver se veja agora. Tá. Então, ótimo, pronto. É o livro. Quem quiser. Então é isso. Tivemos um bate-papo sobre acolhimento, amor, arte. E eu acho que a arte pode ser um caminho. Meu semestre que vem eu vou tratar isso. Pegar esse lado de acolhimento dos pedagogos, porque é um semestre até para que a gente se sinta acolhido. Porque nessas condições em que você, como professor, por exemplo, médico, que você se doa mais, você precisa estar bem para conseguir doar, né?
Se você estiver muito se sentindo muito fragilizado, muito triste, é uma situação que a gente está vivendo tristeza, você não vai conseguir se doar com amor e com verdade, né? E entrar em contato. O Gil falou para mim, Mônica, a sua fragilidade é a sua força. Muitas vezes na minha vida eu já tentei não ser frágil. Eu criei 2 filhas sozinhas, me separei muito cedo, 2 mulheres que eu queria, né? Aquelas coisas assim. E não é a minha melhor versão. Minha melhor versão é a Mônica frágil. Pode colocar os sentimentos e junto fazer a minha sala de aula, né? As nossas janelas, ambiente de amor e acolhimento. Então é isso, obrigada. Está aí comigo, mais uma missão cumprida na senhora Cristina de Moraes. Glória a Deus. Mas você tá certo. E a Juliana vai finalizar o nosso trabalho com uma música dela. Essa música é um pouco sobre isso, né? Sobre acolhimento, sobre ressignificar as nossas palavras. Deixe ir embora, pegar a estrada da vida. Eu sei, não tem mais volta. Na vida a gente perde pra crescer. E se amanhece lá fora, porque ainda chove aqui. Eu sei, não tem mais volta. Na vida a gente perde pra crescer. E se não gostar, eu posso transformar em poesia, só pra ver os dias mais claros e entender o abstrato, pois eu não sou só mais um. Eu não sou. E se não gostar, eu posso transformar em melodia, melodia, poesia, poesia. Linda, adorei, isso mesmo. Não precisa transformar em ódio, nem em desamor. Vamos transformar em melodia e em poesia. Exatamente.
Obrigada, um beijo! Eu que agradeço. Ah, o quê? Desculpa. Tudo certo? Tudo certo. Tá bom. Bom, a transição pro YouTube deu um problema, então essa tá sendo uma gravação local, mas depois eu vou postar lá no YouTube para vocês assistirem. Beijo, obrigada, Jaju. Obrigada, Jaju. Obrigado, gente, pela presença. Férias. Boas férias a todos. Bom Tchau, trabalho. tchau. Para vocês também. Tchau, gente. Até a próxima live. Ah, não esquece, tem live hoje à noite também, às 19, tá? Tá. Até mais. Até mais. Bom, pessoal, acabamos nossa live aqui com a professora Mônica. E fiquem ligados para a live que nós vamos ter hoje à noite sobre blockchain e criptoarte, tá bom? Vai ser às 19, nesse mesmo link de Google Meet, tá certo? Até lá. Tchau.